E foram esses 5 erros que eu cometi quando eu comecei na fotografia de formatura. Precisava que alguém tivesse me contado, mas vou falar para vocês. Primeiro erro, parece besta, mas você não conhecer o que tem de evento, de pré-evento, de ensaio dentro das formaturas é um erro que você não pode cometer. Primeiro, porque você vai parecer um amador para a turma, para o seu cliente final. Segundo, você não vai conseguir montar o seu preço, você não vai conseguir gerar valor na sua proposta, nem montar o seu preço adequadamente. Por quê? Porque você está cobrando, sei lá, X mil reais por aluno, mas você não sabe o que vai ser fotografado dentro deste período. Então você vai precisar perguntar a eles. Eles vão falar que tem 1 milhão de eventos. E aí quando eles falarem que tem 1 milhão de eventos, se não tiver, eles vão querer desconto. Então é um monte de coisas que vocês precisam saber, cada um deles, para você tomar essa decisão de quanto cobrar e de como cobrar isso. E aí a gente entra dentro do segundo erro. E esse segundo erro é não ter os processos bem estipulados. Lucas, para que eu quero um processo? Eu estou começando a empresa de formatura agora, então eu vou fazer tudo. Eu vou fotografar, eu vou atender, eu vou cobrar, eu vou fazer tudo. Tudo bem, é normal. Você está no começo da empresa, você vai fazer tudo. Mas quando você chama mais alguém e aí você pega as ideias dessa pessoa e coloca junto com as suas, e aí você chama uma terceira pessoa, e aí você chama uma quarta pessoa, e aí chama, não interessa quantas pessoas, você vai começar a entrar dentro de um problema. Não é mais a sua empresa que está meio que agindo, e sim a cabeça dessas pessoas inteiras, porque você não criou um processo. Processo esse que, se você tivesse criado no começo, você seria, primeiro, muito mais fácil para treinar as pessoas novas que estão entrando. Segundo, você vai saber mostrar para a pessoa quais são as funções dela, porque se você não sabe qual é o processo, você não sabe explicar para ela quais são as funções reais dela. E aí, você ter esses processos quando é só você, ou você mais 1, mais 2, mais 3 no máximo, é muito mais fácil de ser feito, porque tá tudo muito ali à sua vista. E aí quando você começa a crescer e começa a não estar enxergando mais cada detalhe desse, você entra dentro de um problema de como é que eu vou fazer um processo que eu não sei como é que se faz aquele trabalho ou aquele serviço. Então, faça os seus processos desde agora. De fotografia, a financeiro, a administrativo, a tudo. E agora a gente vai para o terceiro erro. Eu não posso deixar de lhe falar que nós fotógrafos temos um ego em querer ser o melhor, em querer ser a fotografia mais reconhecida. E na formatura essa é a forma mais fácil de você realmente ser reconhecido, porque o seu estilo vai ser repassado para os outros fotógrafos e etc. Mas um erro que eu cometi é querer ser o melhor, querer fotografar tudo e mais. Querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a gente quer isso, a gente entra dentro de um problemão, que é a gente tem muita turma para fotografar, a gente tem muitas coisas para fotografar e muitas pessoas. O que adianta um fotógrafo para fotografar 30 pessoas? Então, a gente precisa levar em consideração que nós, sozinhos, não somos nada. Eu vou deixar o último erro como o melhor, porque eu creio que seja o mais perigoso, perigosíssimo para todo mundo, mas esse foi o terceiro erro e agora vamos para o quarto. O quarto erro é você confundir agora o fotógrafo Amorim com a empresa Amorim Formaturas. A gente precisa entender que se nós formos o foco dessa empresa, total, é Amorim que fotografa, sempre Amorim que fotografa, no começo sim, mas depois, Amorim fotografa, Amorim, 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 quando você começar a crescer, você vai ficar refém, como você está num casamento ou como você está em eventos normais. Não sei se isso é tão legal para o seu crescimento como empresa. E aí você entra realmente no erro que eu estou falando. É você querer divulgar o seu Instagram como fotógrafo de formatura. Talvez, pode usar o seu nome, não tem problema, mas o ideal é que você entenda que é uma equipe fotografando e não um fotógrafo somente fazendo as fotos. E o quinto erro, e talvez o mais importante de todos, talvez não, certeza, o mais importante de todos, é você achar que todo o dinheiro que está entrando é seu. Não, não é seu, galera. Infelizmente ou felizmente, agora é uma empresa. E essa empresa, ela tem contas a pagar,
contas a receber, Prolabore e inúmeras coisas que vão fazer você ter mais estabilidade, mais planejamento, mais previsibilidade. Então, isso é o principal motivo para você entrar dentro da fotografia de formatura e automaticamente o maior erro que a maioria das pessoas cometem, que é receber o dinheiro, ai meu Deus, estou recebendo muito dinheiro, vai começar a gastar. Não, você precisa se planejar e entender que você tem uma longa jornada até a formatura e você precisa se programar para isso. Espero que eu tenha te ajudado o máximo possível. Na minha visão, foram os maiores erros que eu tive ou que eu já vi pessoas muito próximas tendo. Se você já cometeu algum erro, se já estiver na empresa de fotografia de formatura, comenta aqui. Se não tiver ainda, me diz se eu te ajudei. Me diz se você tem algum medo específico de cometer esses erros ou algum erro específico. E pode escrever aqui também algo que você gostaria muito de saber ou que você tem alguma dúvida sobre a fotografia de formatura ou como entrar nessa fotografia de formatura, que eu vou fazer um vídeo especial e específico para você. Beleza? Se inscreva no canal, coloca aqui todas as suas dúvidas e tamo junto! Valeu! Não esquece de curtir esse vídeo. Valeu!